a Viola Davis acabou agora completando aí né, esse grande feito aí. Não é para qualquer um, não. Ela é uma atriz que ela, né, interpreta às vezes papéis que parece que ela é mais velha, parece que tentam enfeiar a Viola Davis também. Isso é uma coisa que a gente vai também falar durante o episódio aí, mas ela tá com 58 anos, vai fazer 59, né? Ela é de 65, de 11 de agosto de 65. E, cara, ela nasceu em condições assim, ela nasceu na Carolina do Sul, e, cara, aí que você vê, pô, ela é de 65, não é, porra, início do século XX, é mais da metade do século XX. E você vê, cara, ela nasceu num plantation. Para quem não sabe o que é um plantation, a gente estudou isso na escola. Plantation era a agricultura que do tempo da escravidão, cara. Então, você vê, em 1965 ainda tinha resquício de escravidão, de trabalho análogo à escravidão nos Estados Unidos, porque o plantation é a monocultura, né? Você trabalha só com um produto, você praticamente estagna o terreno ali, né? O solo, porque você fica plantando só uma coisa. No Brasil foi a cana-de-açúcar, né? Teve muito disso. E você vê, ela nasceu em condições muito pobres. Ela morava num lugar que era muito frio, ela não tinha aquecimento, e, e até por isso, cara, ela tinha muito trauma, e ela contou, até nesse livro, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho, porque, para quem não sabe, na Netflix tem uma entrevista com ela, feita pela Oprah Winfrey. Em torno aí dos 40, 45 minutos na Netflix, você procura lá, bota Viola Davis, você vai achar essa entrevista, e ela conta mais ou menos a vida dela. Ela conta que no começo dela, da vida estudantil, ela tinha tipo uns 8 anos, ela acabava a aula, ela saía correndo, porque os meninos, as meninas lá, brancos, ficavam xingando ela, chamando ela de crioula feia, cara. Então ela tinha meio que esse trauma, e ela sempre teve essa postura meio durona para combater isso, mas ela mesma conta, cara, eu por dentro eu tava morrendo ali, entendeu? E aí quando ela ia para casa, dentro de casa também não era o melhor ambiente possível, porque o pai dela era muito violento, o pai dela trabalhava com treinamento de cavalo, de adestramento de cavalo. A mãe dela também não tinha muita instrução, mas a mãe dela sempre tomou muito bem conta dela, e ela conta que teve um incêndio perto de onde eles moravam, e aí, cara, teve uma infestação de rato absurda dentro da casa, que ela conta, cara, que ela conversando com a irmã e tal, e ela fala: "Poxa, será que eles" porque tinha uma lenda urbana lá que os ratos subiam na cama e roíam crianças pequenas, entendeu? E aí elas falavam que enrolavam no pescoço um pano para o rato não morder ela, mas ela fala que à noite ela escutava o rato roendo os brinquedos dela, cara. E aí, uma vez ela chegou de manhã, tinha uma boneca que era tipo de porcelana, assim, quando chegou já não tinha mais rosto, que o rato roeu o rosto da boneca dela toda, e os ratos A às vezes roupa do caíam. rei de Roma. O rato às vezes caía em Eu cima da pensei a cama, mesma Rodrigo. coisa, cara. O rato às vezes, cara, caía em cima da cama, elas tomavam o maior susto, É. entendeu? E aí Eu, até por eu, isso ela eu vi que só elas se cobriam inteiras, né? Para que Uhum. isso não acontecesse, que os ratos não caíssem em cima delas, né? É É. triste, né? Uhum. E até 14 anos, Rodrigo, ela fazia xixi na cama, cara. Até por questão de trauma mesmo, entendeu? Ela tinha esse trauma, então, até 14 anos. E como eles eram muito pobres, não tinha calefação em casa, não tinha água, né, para tomar banho e tudo mais, elas iam para a escola, cara, fedendo, com a roupa fedendo, às vezes cheirando a mijo, entendeu? Então, teve uma vez que uma professora bateu na porta delas: "Pô, Viola, por que você não foi para a escola?" Aí a mãe explicou: "Pô, ela não foi para a escola porque não tem comida, não tem como tomar banho, tá sem água aqui em casa porque a gente não pagou a conta e tudo mais." Aí ela falou que essa professora que ajudou, e aí essa professora era tão bacana com ela, que ela doava a roupa da filha, e tal. Então ela ali começou com um pouquinho de solidariedade ali dos professores, meio que salvou a vida dela. E, cara, a situação dela era tão difícil que nessa entrevista com a Oprah também veio de família pobre, mas ela fala: "Cara, quando eu li o livro, as condições que vocês viviam, cara, a minha condição era até boa perto da de vocês, porque de vocês era a condição miserável mesmo, de passar fome mesmo." Então era muito complicado, isso meio que moldou a personalidade dela. No começo dela se achar uma pessoa feia, entendeu? Achar que não tinha valor nenhum, e o pai
batia na mãe dela. Ela conta que a primeira vez assim que ela teve uma reação que até surpreendeu ela foi quando o pai estava batendo na mãe com um copo, e aí chegou a quebrar um copo na cabeça da mãe dela, e aí chegou a abrir um rasgo, assim, na mãe, e aí ela foi deu um grito com o pai. Ela fala: "Cara, isso, pô, né, naqueles tempos lá, naquela época ninguém levantava a voz para o pai", mas ela encontrou forças, não sabe de onde, ela conseguiu gritar com o pai: "Pai, para, você vai matar a mamãe". E aí ele meio que teve consciência e aí parou, mas ela fala que depois fez terapia, que melhorou e tudo mais, e aí conseguiu, trabalhar isso. Mas ela fala uma coisa bem interessante, eu até anotei aqui, cara, porque realmente é muito interessante uma frase que ela cunhou até nesse trabalho com a psicóloga para perdoar o pai. Ela fala que a psicóloga cunhou uma frase para ela que é a seguinte: "Desistir da esperança de que o passado poderia ser diferente e seguir em frente". Que tipo assim, não ficar se remoendo das coisas, e ela conseguiu perdoar o pai. Depois o pai obviamente melhorou também, parou de bater na mãe e tudo mais. E ela fala que sofria também, não dos pais, mas que chegou a sofrer tentativa de abuso sexual também. E ela fala que naqueles tempos o machismo era tão, hoje ainda é, mas naquela época era tão complicado, que nem esse termo de abuso sexual existia. Achava-se que era uma coisa normal. A gente estava até discutindo isso essa semana, né, meus amigos.